Ei, gente, quando eu acho que já vi de tudo na vida, eu vejo um pouco mais. Eu tenho que parar de ficar olhando vídeo na internet. Tava aqui ouvindo um tal de um Estopa, que eu não vou nem falar o primeiro nome dele, né? Que o cara é simplesmente ele traz, né, toda a ideologia do segmento de professor que a gente tanto combate, né? Ah, é impressionante a arrogância, né, dos militantes de esquerda, aqueles que estão travestidos de professores, né, em sala de aula, por achar que tem capacidade, né, de combater a desigualdade social, de passar para os filhos das pessoas, né, o que é conceito moral, se colocando numa posição superior, né, acreditando mesmo que são os promotores da justiça social ou talvez até os justiceiros das salas de aula, né? Que vão naturalmente pegar os filhos, né, de pessoas que certamente não educam seus filhos, não passam valores nenhums. É isso que passa na cabeça da maioria desses professores que são militantes, né? E que essas crianças chegam na escola e eles precisam receber a visão verdadeira do mundo. Porque a visão que essas crianças recebem em casa é uma visão mentirosa. Ou uma visão até preconceituosa, né? Porque o cara começa falando, ele é um professor, tá? Então ele replica aí o pensamento dos coleguinhas militantes que assim como ele, né, tem a arrogância de pensar que esses sim são os únicos preparados para se falar de alguma coisa no que diz respeito à preparação de pessoas, né, ou ensino para a vida, né? Eles ultrapassam a liberdade de cátedra, né? Perdem completamente o foco quando o professor ele é preparado para ensinar e ensinar conteúdos sim científicos, acadêmicos, né? Quando as questões morais referentes ao dia a dia, quem ensina são os pais, né? Quem educa uma pessoa para a vida não são professores, são os pais. Porque os pais vão sim ensinar valores para os seus filhos, né? Vão corrigi-los, vão dizer para eles o que é certo e o que é errado, e vão, claro, se dedicar para tentar preparar uma pessoa, né, que agregue na sociedade, seja em qualquer fase da sua vida, né? Crianças têm o que agregar à sociedade, adolescentes têm o que agregar à sociedade, jovens e adultos, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Todos nós, né, somos essenciais numa sociedade, no funcionamento de uma sociedade. Né? A pessoa ela não vai ficar adulta para depois contribuir para a sociedade. No momento que você pisa no mundo, de alguma forma você faz parte desse mundo. Se você faz parte dessa sociedade, automaticamente a compreensão de que você precisa de alguma forma fazer diferença, né, e contribuir é fundamental. Né? Mas são valores que o ser humano vai receber em casa. Né? Então, você vê um discurso preconceituoso que já vem da parte do professor militante quando ele acha que ele detém o conhecimento para a formação do caráter do indivíduo, né? Não só desprezando, quanto às vezes até ridicularizando o ensinamento que o pai dá ao seu filho em casa. Os professores militantes têm a cara de pau, a ousadia, né, de acusar os pais de ensinarem a seus filhos serem até mesmo preconceituosos, né? Esse tal desse estopa aí tava falando coisa desse tipo, né? Falando coisas do tipo que se você não é economista, você não pode falar de economia. Se você não é professor, você não pode falar de educação. E começa um cerceamento de pensamento, né? E de participação do cidadão na vida, né? Nos assuntos, sejam eles seculares ou sejam eles até mesmo voltados para algum assunto específico ou de conhecimento específico, aonde os professores militantes começam a colocar o cidadão como alguém que não pode falar de determinado assunto, já que você não estudou este assunto. Espera aí, nós não estamos emitindo um parecer técnico. Né? Um parecer técnico cabe a um técnico, a alguém que tem uma formação técnica, a passar. Mas isso não quer dizer que nós, como não formados em determinado assunto, não possamos opinar por determinados assuntos. Até porque se fosse assim, então a gente deveria começar a retirar os professores dessa função de ensinar.
Porque vai me desculpar, mas ninguém tem mais capacidade. Ninguém tem mais capacidade para formar um cidadão do que aqueles que os criou, aqueles que os geriu. Ou seja, eu tive um filho. Ninguém tem maior capacidade do que eu para educar ou criar o meu filho. Nem o governo, muito menos os seus professores. Principalmente esses que são militantes ideológicos. Pior ainda. Porque o militante ideológico que ocupa a sala de aula, ele está prestando um desserviço para a sociedade. No momento que ele começa primeiro a achar que ele é o detentor da verdade, e a verdade que ele julga deter é aquela que ele traz e impõe para os seus alunos, achando que está lacrando coisa nenhuma. Não só está ferindo a Constituição Federal, os direitos dos pais sobre a educação moral dos seus filhos, né? Como está prestando um desserviço até mesmo nesse período que ele está recebendo para prestar um serviço de qualidade, que seria fornecer conhecimento, que diz, segundo esses militantes, esse tal desse Estopa, né? Ele recebeu preparação para estar fazendo isso, então prova. Vai para a sala de aula e dá aula. Ensina matemática, ensina ciências, ensina história, se esmere no ensinar para ver se muda a qualidade de ensino do Brasil, que está uma decadência, que está uma vergonha. Não é isso que professor militante faz em sala de aula. Professor militante só mostra a sua incapacidade de transmitir conhecimento. E se escondem atrás, né, de uma conversa fiada, de um segmento que hoje promove uma ideia de que o professor ele está na sala de aula para trocar saberes com o aluno. Ora, se o aluno não é alguém que está indo para a sala receber informação de alguém que sabe mais, esse aluno não precisa desse alguém. É tão complicado, é tão difícil assim. É lógico. Se um professor vai para a sala de aula e ele tem a mesma capacidade intelectual do aluno, porque é isso que este conhecimento tem sido, esse conhecimento que tem sido colocado na cabeça desse aluno de graduação, de licenciatura e de pedagogia, é isso que estão ensinando para esses futuros profissionais que vão entrar à sala de aula também para poder dar aula. Estão convencendo esses graduandos de que eles são pessoas que vão para a sala de aula e devem olhar o aluno como alguém que, assim, ó, você tem que olhar de frente, tá? Você não pode olhar de cima. Você tem que olhar de frente, tá? Você não pode olhar como alguém que detém uma certa autoridade. Não, de forma alguma. Você vai para a sala de aula para trocar saberes com o aluno. Pois então o aluno vem lá da favela, vem lá do bairro pobre, ou vem lá de qualquer outro lugar aonde ele tem mais carência do que nunca de receber conteúdos que lhe enriqueçam o conhecimento e o seu potencial. Para quê? Para desenvolver cada vez mais esse potencial e fazê-lo com que ele, munido de conhecimento, enriquecido na sua intelectualidade, ele vai competir pau a pau com qualquer outro cidadão que tenha tido uma oportunidade financeira melhor do que ele na vida. Mas se ele tem essa carga de conhecimento, se ele recebe isso, ele é colocado, sim, numa condição de igualdade com aquele outro e vai pleitear espaços e oportunidades em pé de igualdade, sim. Agora, se esse aluno vai para a sala de aula trazendo os seus saberes que são pobres, como qualquer um outro aluno traz saberes pobres, porque nós estamos falando de seres humanos em formação. Nós estamos falando de seres humanos que ainda não têm nem mesmo uma idade para ter, sim, reunido, armazenado conhecimento o suficiente para que ele esteja realmente em pé de igualdade com alguém cheio de conhecimento para passar. Então, se você pega um professor e coloca ele em pé de igualdade com um aluno, esse professor
professor, a sua importância, você passa a ser irrelevante, você não tem importância nenhuma. Então, assim, são pensamentos ridículos, né? Que a gente fica vendo esses militantes manifestarem quando fazem vídeos e vão para a internet com o objetivo de desqualificar o movimento Escola Sem Partido e aquilo que o movimento Escola Sem Partido briga hoje no país, que é o quê? Que é por uma educação livre, uma educação neutra, sem ideologias políticas e partidárias. Uma educação que preze pelo conhecimento, que preze pela informação científica e acadêmica. E não por esse monte de blá, blá, blá ideológico de uma militância travestida de professor que entra na sala de aula e come o tempo dos alunos falando de desigualdade social, de desigualdade de raça, sabe, de vitimismo de homossexual, de vitimismo do negro que nasceu na favela. Pelo amor de Deus, para de diminuir as pessoas. Para de pegar e colocar na cabeça desses jovens que eles são os pobres coitados, porque eles não são. Eles são fortes. Eles são capazes, eles são dotados de, sabe, de tudo que um ser humano precisa para se desenvolver e para crescer e para ser um grande ser humano, para serem prósperos. É a palavra que eu estou tentando achar. Para serem prósperos. A única coisa que prejudica a prosperidade de qualquer brasileiro, independente da classe social, da cor dele, ou qualquer outra coisa, né, que os movimentos esquerdistas julguem importante, a única coisa que prejudica qualquer um nesse país é essa ideologia mesquinha, pobre, invejosa, ridícula e burra, que é essa ideologia esquerdista. É a mentalidade comunista. Esse é o único atraso de vida que qualquer brasileiro vai estar correndo grandes e sérios riscos se aderir para a sua vida. Então, Escola Sem Partido está aí para combater exatamente isso aí. Porque se a gente tira isso aí de dentro da sala de aula, ou a gente trata isso aí com a verdade que merece, o céu é o limite para qualquer brasileiro, não importando nem sua cor, nem sua origem social. Isso é um fato e isso é verdade. Nossa, tô cansado desses estopas da vida aí, desses militantes, professores militantes, que tudo que fazem é atrasar a vida do Brasil e a vida do brasileiro, e a vida do pobre, principalmente. São esses que a gente tem que combater, gente. A gente tem que combater isso. Chega disso. 2019 está vindo aí, Bolsonaro já foi eleito, Escola Sem Partido vai ser colocado, mas é a sociedade que tem que se posicionar. Caso contrário, nada disso vai mudar. Vamos que vamos, né?